Graça e paz, irmãos e irmãs. Me chamo Josival, faço parte da Igreja Batista Missionária Palavra Viva e hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão da Escritura. No áudio anterior falamos sobre a convocação de Pedro para que seus leitores tivessem uma mente preparada e hoje falaremos sobre o padrão de santidade que ele destaca na sua carta. O texto geral da nossa reflexão é o capítulo 1, do verso 13 ao verso 16 da primeira carta de Pedro. Hoje, a reflexão vai ser baseada nos versículos 14, 15 e 16, que diz o seguinte: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Antes, Pedro havia convocado a igreja a preparar suas mentes e estarem preparados para que nada os impedisse de viver em santidade. Hoje, vamos ver que Pedro chama a atenção da igreja para que ela viva de forma digna dessa nova vida que recebeu em Cristo, essa vida regenerada. Daí Pedro destaca que as dificuldades físicas, espirituais, financeiras e sociais não devem corromper a santidade da igreja ou não devem diminuir o padrão de santidade estabelecido em Deus, mesmo eles naquele sofrimento de perseguição, de injúria, de injustiça. Isso não deveria ser um obstáculo para que se viva em santidade. Seus leitores não deveriam se ajustar aos desejos naturais que eles tinham antes dessa regeneração por conta dessas dificuldades, desses sofrimentos. Pedro sabia que uma igreja que sofre perseguições e tem sua esperança enfraquecida pode cair num abatimento espiritual e mental a ponto de fraquejar na caminhada e até mesmo voltar a viver seus desejos perversos, que é o que ele chama de paixões. Pedro volta a encorajar seus leitores, trazendo uma expressão bem conhecida entre eles, chamada filhos da obediência. Ou seja, é a figura de um filho natural que é amado por seu pai e que recebeu desse pai carinho, orientação e correção, e que retribui essa dedicação do pai com uma obediência sincera. É isso que se espera de um filho natural, gerado do próprio pai. Após toda dedicação e amor praticado pelo pai, a sua expectativa é que esse filho siga as suas orientações. Porém, com essa mesma expressão, Pedro traz à memória dos seus leitores uma prática bastante comum que existia entre os gregos e romanos do primeiro século, que era a adoção. Aqui, a gente deve pensar o seguinte: essas igrejas que estão espalhadas por essas 5 regiões, que Pedro cita logo no início da carta, não eram igrejas homogêneas. Não são igrejas exclusivamente formadas por judeus. Na realidade, a igreja se concentrava lá em Jerusalém. Durante o tempo de perseguição, ela se dispersa. Daí os judeus fogem, de certa forma, se dispersam, saem daquele lugar e durante a perseguição o evangelho continua sendo anunciado e outras pessoas são convertidas e se juntam aos judeus e até mesmo a outros que não eram judeus que estavam também em Jerusalém e se tornam um só corpo, E vivem como um só corpo. Então essas 5 regiões têm judeus e também têm gentios. Logo, em uma primeira analogia, a gente pode pensar o seguinte: os gentios estão sendo lembrados como os filhos adotados, enquanto os judeus são os filhos naturais. E em uma segunda analogia, que é uma visão mais ampla, a gente pode dizer que Pedro diz o seguinte: todos vocês são filhos adotados, e Jesus é o único filho natural. É exatamente sob essa segunda perspectiva que Pedro baseia sua orientação. Sendo assim, como Cristo se doa e tem prazer em obedecer ao Pai, e Deus demonstra seu prazer em Cristo, assim também o discípulo, mesmo tendo sido adotado por Deus, não sendo um filho natural dele, mesmo sofrendo perseguição, mesmo com um perigo de morte à sua frente, deve ter prazer na obediência sincera a Deus. Pedro apresenta essa expressão filhos da obediência
como um conceito sólido de santidade. É justamente assim que ele introduz a definição de santidade aos seus leitores. Ele começa a construir de forma prática e clara algo que pode ser considerado indireto e subjetivo para algumas pessoas. No fim das contas, entende-se que santidade é obediência e prazer na orientação do Pai e no relacionamento com Deus. É justamente assim que Pedro apresenta a seus leitores a santidade na prática. Isso é necessário porque logo em seguida, Pedro vai dizer que seus leitores não deveriam andar segundo as paixões que eles tinham no tempo da ignorância. Ou seja, naquele tempo em que eles não tinham essa vida regenerada. Mas, pelo contrário, agora eles devem andar segundo aquele que os chamou. Pedro cita no decorrer da carta algumas palavras que podem revelar quais eram as paixões que seus leitores tinham no tempo da desobediência. Por exemplo, lá no capítulo 2, verso 1, Pedro vai dizer: abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Lá no verso 11 e 12 do capítulo 2, Pedro continua dizendo: abandone seus desejos perversos e tenham uma conduta exemplar no meio dos gentios. Daí, ele estabelece uma referência de como deve ser o nível de nossa santidade. Ele fala: aquele que chamou vocês é santo, então vocês devem ser santo como ele é. E aqui Pedro usa uma referência dada por Deus no Antigo Testamento, lá em Levítico 19:2, que diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, Pedro simplesmente repete, ele cita essa referência. E essa referência destacava a ação divina em separar Israel das demais nações a seu redor para que seu povo fosse santo, separado para ele. A igreja deve se apartar de todo pecado para o serviço de Deus. O padrão de santidade dos discípulos e a motivação para isso não é nada menos que a absoluta perfeição do próprio Deus. Ele é a tábua de medir e ninguém mais. Por isso, o padrão de santidade é sempre o mesmo e é sempre altíssimo. Não diminui conforme o tempo passe e não se ajusta às dificuldades. O padrão é absoluto. Por isso, a aplicação que eu sugiro nessa mensagem de hoje é a mesma dita por Pedro no capítulo 2 da carta. Ele diz o seguinte: abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e parem de falar mal uns dos outros. Passem a ter uma conduta exemplar. Então são aplicações práticas, certo? São aplicações práticas para a gente finalizar essa mensagem. E Deus nos abençoe, Deus aplique essa mensagem no nosso coração e que cause transformação, confronto e descanso, na graça dele. Amém, irmãos?